Vamos fazer uma respiração bem profunda. Puxa o ar pelo nariz, né? Eu sei que o dia hoje para muitas de nós foi bem puxado, a nossa vida é bem corrida. Então vamos desacelerar. Eu quero que você traga a sua atenção agora para o seu corpo e veja essa tensão, essa angústia, esse cansaço, onde que ele está? Puxa o ar pelo nariz e solta. E começa a dizer para você assim: eu mereço relaxar, eu mereço descansar. Eu posso ficar aqui nesse momento, nessa 1 hora, recebendo, trocando, me conhecendo um pouco mais, sem culpa. Traga sua atenção para o seu corpo e veja como que ele está. Aonde está esse incômodo em você? No seu estômago? No seu peito? Bota a mão assim, ó, no seu peito. Traga a sua atenção para o seu corpo e fica ali nele. Veja quanto cansaço você está no dia de hoje. Será que é mesmo necessário? Então, puxa o ar pelo nariz e solta. E fala: eu escolho nesse momento desacelerar. Eu escolho nesse momento descansar. Eu escolho nesse momento receber, trocar. Nesse espaço aqui, aonde a gente somos mulheres, né? Somos todas aqui com o mesmo objetivo de se tornar mulheres mais leves para nós mesmas, para a nossa família, para os nossos filhos, né? Para os nossos maridos, para os nossos amigos. Só que a gente só vai conseguir se a gente se nutrir. Aqui é um espaço sem julgamento. Então venha para cá assim, ó, bem aberta, para você poder receber, para você poder trocar, para você poder crescer. Faça mais uma respiração assim bem profunda. E quando você soltar, você exala assim, ó. Vamos fazer mais uma vez? Vai mexendo no seu corpo. Mexe as suas pernas, preguiça assim, ó, do jeito que der aí. Venha pra cá. Abra seus olhos. Vamos fazer mais um encontro, né? Para que a gente possa... Nossa, que vontade de ficar nesse lugar de olho fechado e ficar aqui. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o noivo animal, né? Que é mais uma etapa do conto do Barba Azul. Vê como ele é grande, né? Como tem tantas coisas para a gente trabalhar desse conto. O que a gente vai precisar entender? Que o que acontece com a gente? Por que a gente não consegue sair do lugar? Porque a doutora Clarice fala que a gente não tem permissão. Entendeu? Nós não temos permissão. Você não vai conseguir ir além do que seu clã foi. Se você não se dedicar ao autoconhecimento e, claro, se sujeitar à força mais poderosa do universo. As duas coisas têm que andar em conjunto. Até porque Deus não pode arrastar você desse lugar que você está por questões de soberania, né? Por questões que ele foi questionado, né? De que as pessoas só serviriam a... Isso aqui não é religião, é espiritualidade. Que as pessoas não poderiam servir a ele só por interesse. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte
para que a gente possa contar com a força dele. Então, é junto, entendeu? É junto. Você faz o movimento e ele faz e suplica, né? E ele vem ao seu encontro. Porque só mediante a força dele é que a gente vai conseguir quebrando os padrões. Mas que padrões? Se você não sabe, se você não tem permissão, se você fica aí esperando o milagre. Não está tendo milagre. Entendeu? É como se fosse assim, ó. Eu sei que eu preciso. Meu trabalho é pela internet, né? E eu pedi a Deus um trabalho que eu pudesse cuidar da minha filha. Aqui na minha cidade os aluguéis são caros. Então, meu sonho, né? A Kelly conhece aqui. A Kelly mora perto da minha casa. Então, os aluguéis aqui são caros e eu queria montar um centro terapêutico, né? Só que assim, minha filha era pequena. Eu tô dando um exemplo meu para vocês poderem entender. Então, eu fiz um cálculo, né? Pagar aluguel, pagar uma pessoa para cuidar dela, né? Tudo somando, né? Sozinha, né? Tinha sido assim, abandonada dentro de um relacionamento, ia ficar muito caro. E aí, logo em seguida, entrou a pandemia. E aí, que não deu mesmo para eu realizar esse projeto. Então, eu queria trabalhar pela internet. Só que eu não tinha Instagram, não gostava de internet, não gostava de ficar falando minha vida pela internet. Mas eu tive que fazer alguma coisa. Então eu fui assim, fazendo os vídeos, né? Até a Valentina comenta assim, mãe, Deus te abençoou mesmo, porque esses vídeos eram muito ruins no começo. Como que alguém vinha fazer alguma coisa contigo? Porque é diferente, né? Você fazer uma terapia, assim, falar com a pessoa no presencial. Você gravar aqui, eu me solto. Mas você fazer um vídeo com a câmera sem ninguém é muito complicado, gente. Olha que eu gosto de fazer isso, hein? Então, é mais ou menos isso. Mas eu dei o primeiro passo. Tô dando um exemplo aqui, né? Isso é para tudo. Só que desses passos que eu dei, quantos bloqueios eu já tive? Inúmeros. Por quê? Porque eu não tenho permissão, entendeu? Os padrões familiares. Então, primeiro começa e depois melhora. É assim. A gente vai melhorando. Só que você vem a crítica, vem o julgamento, vem as questões tanto internas suas, dos seus padrões, né? De perfeccionismo. Eu tenho rigidez muito alta. Então, a rígida. Tinha dia que eu gravava 100 vídeos e não postava nenhum. Por causa do perfeccionismo, de uma palavra errada, de uma escrita errada. Entendeu? Mas aí você tem que se movimentar. Então, o que você vai ter que pensar, que a doutora Clarice fala? A gente não tem permissão se você olhar para os padrões dos seus pais, porque os seus pais passaram o que você recebeu. E a forma que você foi criada, a forma que você foi interpretou também. Tudo isso tem que ser avaliado. Então é uma força que você tem que lutar contra aquilo. Como que você vai? Por exemplo, eu senti que de agosto para cá, quando eu fiz 47 anos, além de eu estar perto de menopausar e o corpo sentiu, eu senti uma coisa estranha que eu nunca tinha sentido antes. Aí até que a minha ficha virou que o meu pai morreu com 46 anos e eu estava fazendo 47. Então você percebe? É minha raiz, metade do meu pai está dentro de mim. Então, que mérito eu tenho para viver mais do que 46 anos? Zero. Autorização. É autorização para ir. Estou dando aqui só um exemplo. Entendeu? Então, você tem que avaliar a sua história. Então, autoconhecimento está comprometido. Isso aí. Então, você vai avaliar o que aconteceu. Aí eu lembro que eu fui fazer uma constelação, eu falei, nossa, tô sentindo alguma coisa estranha, quero trabalhar isso. E aí foi quando na constelação, né, que eu fui fazer, porque não é mágica, né, gente? Você não descobre as coisas assim, você vai tomando percepção. Aí, viu? Meu pai faleceu com 44 anos. Você tem quantos anos, cara? 40. Entendeu?
Meu pai faleceu com 46. Quando eu fiz 47, gente, parece que juntou tudo, a menopausa juntou tudo. Então, assim, isso é muito sério. Então, se você não olhar para isso, trabalhar essas questões dentro de você, e não é uma questão, entendeu? Por exemplo, início do ano para cá, eu me auto-sabotei. E olha que eu trabalho com autoconhecimento, ó. É agora que eu fui ver minha autossabotagem, o que que aconteceu. Eu falei, nossa, como assim? Por que que eu fiz isso? Não sei o quê. Mas é por quê? Por causa das permissões. Muita coisa está obscura ainda, entendeu? É orar e vigiar. Então, nessa parte do conto, essa jovem, ela quer. Você lembra que ela concorda com o predador, né? Que ele fala pra ela não mexer nas coisas, né? Não mexer naquela chavinha. Ela tipo que concorda com isso. Mas lembra que ela concorda por um determinado período. Que eu quero que você pense que todos os personagens do conto, eles estão dentro de você, tá dentro e fora, entendeu? Dentro e fora. As irmãs representam a parte madura dentro de nós, mas também pode ser que fora pessoas maduras, uma terapeuta, uma pessoa experiente que você busca ajuda. Pode ser várias coisas, dentro e fora. Mas eu quero que você olhe para dentro. Por quê? Porque se você olha para dentro e trabalha dentro de você, fica mais fácil você lidar aqui fora. Porque tudo é espelho. O que você vive aqui fora é o que você está atraindo. Entendeu? É o que você está atraindo. Então, ela, ela decide obedecer por um determinado tempo. Ela usa uma palavra chamada carnificina. Aí eu fui pesquisar, é tipo uma coisa assim, destruída, exposta. A pessoa está totalmente destruída, essa é a palavra. Só que acontece, lembra que ela tenta esconder, né? Eu quero que você pegue essa linha de raciocínio. Ela obedece o predador, mas uma porção dela não decide não obedecer, que é as irmãs mais velhas, que é a parte sua que está amadurecida, abre a chave e aí quando você vê, começa a sangrar. Então, o que que mostra? Que uma mulher pode tentar esconder para não ver a devastação da sua vida. Ela esconde por um tempo. E com isso, ela vai perdendo força, mas tem uma hora que a alma grita e as pessoas vê. As pessoas vê a pessoa batida, ela não tem brilho, ela sangra. Ela sangra, ela pode estar falando que está tudo bem, mas ela está sangrando, porque ela não consegue mais esconder. O sorriso dela Você não conhece? Assim, você vê quando a pessoa tem brilho e quando a pessoa não tem brilho. Agora, o que que a gente precisa entender? Que é o que eu tento falar isso, né? Mas eu quero encontrar uma linguagem até na internet mesmo, que existe uma, até vou falar, fazer uma live amanhã sobre a pornografia, mas a gente tem muita ideia de olhar para o homem, né? De acusar o homem predador, o homem pornográfico. A gente fica lá só guerreando com essa pessoa. Só que a gente esquece que você só atrai para perto de você algo semelhante. Semelhante atrai semelhante. E a gente fica se destruindo, tentando provar que ele é narcisista, que ele é pornográfico, que ele é safado, que ele é isso. Mas o que está dentro de mim que fez eu me atrair a essa pessoa? A doutora Clarissa usa a palavra de você permite isso. Por isso que é uma intenção
uma dedicação dela para a gente sair da ingenuidade. Se você está em sofrimento, é porque você está permitindo isso. O que acontece quando a mulher está em muito sofrimento? Não sei se você já viveu isso. Você fica tendo pesadelos, você tem muitos sonhos com homens te perseguindo, entendeu? Ela fala assim, ó, quando uma mulher tenta ignorar os fatos da sua própria devastação, olha só, seus sonhos noturnos gritarão avisando para ela. Sabia? Você sabia que quando você está perto de um predador, e se você estiver alinhada com a sua intuição, no seu feminino, você sonha com predadores? Entendeu? Porque o sonho nada mais é do que aquilo que você não realizou. Aquilo porque, na verdade, tudo tem começo, meio e fim. Quando você não consegue finalizar aquilo, aí o sonho vem te contar. Vem através de você. O sonho tudo é sobre você. Não é significado. O que é sonhar com sapo? O que é sonhar com isso? Nada a ver com isso. É o que conta sobre você. Eu lembro que uma vez, assim que eu comecei na internet, eu conheci uma pessoa. Nossa, parecia um em carne, eu e essa pessoa. Depois eu vou descobrir que era um narcisista ferrado. Mas ele era muito meu amigo, eu tava gostando dele. A primeira vez que eu me abri, que eu falei assim, me permiti querer me abrir para alguém. Só que eu só sonhava com um homem me perseguindo. Era horrível, o homem correndo atrás de mim, me perseguindo. Eu já sabia dessas coisas, eu falei assim, nossa, esse menino, ele é um narcisista, ele é um predador. E não deu outra. Só ficou na verdade, ele era um predador. Então, o sonho te avisa, porque se você quiser fugir, os sonhos vão, você tem pesadelos. Então, observe seus sonhos. Tem um caderninho do seu lado. Começa, porque quando a gente está desconectada do feminino, a gente não lembra dos sonhos, né? Mas quando você começa a mexer, você começa a lembrar de frações. E não é o que que significa isso? Não, gente, olha para você e fica ali. O que que esse sonho que eu tô contando tá contando sobre mim? Porque os personagens do sonho, tudo é sobre você. Aí ela fala assim, ó, uma mulher sonhou com um homem belo e encantador. Mas quando ela baixou os olhos, ela viu que começava a se desenrolar à sua manga um espiral de arame farpado. Outra sonhou que estava ajudando um velho a atravessar a rua. E o velho, de repente, diabolicamente, olhou para ela e queimou seu braço. São, são, são sonhos assim que você sente medo, entendeu? Então, comece a observar os seus sonhos. Por quê? A gente precisa desenvolver, a gente tem a incapacidade de ver, de compreender e de perceber que nossos desejos interiores, eles são contaminados com atos exteriores. Então a gente fica o quê? A gente tem a fantasia de que a gente. Não, dá. É que a mulher que tem a intuição, né? Mas o homem também tem o feminino. O homem também tem a porção feminina, né? Tem mulheres também predadoras, né? Não tem só homens predadores. Nós não somos as vítimas, as boazinhas, entendeu? Porque você quer tudo um relacionamento. Por que que a gente quer. A mulher, ela quer se realizar dentro do relacionamento. Porque a gente foi moldada para isso. Mas você quer que ele salve você, ele quer que que ele realize você, que ele faça tudo por você e você fica vira uma presa. E aí, por que que você. Qual é, ela fala que a nossa dificuldade é assim, ó. A gente quer alguma coisa, só que é uma jornada. Aí na primeira dificuldade a gente desiste.
Por quê? Porque a gente quer milagre. Não tem milagre, gente. Não tem. Eu canso de falar isso. Não tem. Ou você acha que várias e várias noites, eu já chorei aqui de madrugada, né? De você chorar, de estudar, de mergulhar, de investir. E às vezes você chega numa hora que você acha que nada acontece, mas está acontecendo. Às vezes você sente um sufocamento, porque ela fala que a mulher tem a tendência a querer coisas imediatas, né? E aí ela acaba desistindo, achando que nada está acontecendo. Só que são investimentos, é igual eu falei aqui. Se você quer um corpo saudável, não adianta você só ir para academia ou só você correr. A mesma coisa é o autoconhecimento, entendeu? Isso aqui é só uma abertura, mas isso aqui não é a solução. Não é com esse clube que você vai curar suas feridas. Às vezes você quer para ontem, né? É o masculino. É o masculino. Entendeu? Quem quer as coisas para ontem, quem quer as coisas rápidas, é o masculino ferido. Então, vamos montar um quebra-cabeça aqui, ó. Nós não temos permissão para ser feliz e para ser próspera. Aí você olha para a sua história familiar, né? Que é o que eu vou abordar lá no grupo, na imersão mais profundamente. E aí você acaba a sua ingenuidade. Aí você tem as suas dores. Aí o que a sociedade ensina? Botar a culpa no homem. Mas a questão é que você só se atrai a um homem abusador porque essas questões estão dentro de você. Porque semelhante atrai semelhante. O dia que você entender isso, você vai parar de olhar para o outro e olhar para dentro. O outro, outra coisa, o outro só faz até onde você deixa. Por que a mulher às vezes fica ali no sofrimento? Porque ela tem questões de padrões que ela precisa curar. Entendeu? Porque a gente é, precisamos admitir, a gente é ingênua, mas ao mesmo tempo a gente quer controlar, a gente quer mudar, a gente não aceita perder, a gente quer botar o outro no nosso jeitinho. É só o nosso jeito que é certo, é só a gente que sabe. E cada um pode dar para fazer uma lista de coisas aqui. Não dá? Fala aí, Cida, que tá com a mão assim, ó. Tô doida pra ler o que você tá pensando, assim, ó. Tá assim, entendeu? Vamos olhar para para esse lugar, né? Aí ele conta uma história, ó, que fala assim, ó. O noivo animal é um desconhecido que corteja uma jovem que concorda em casar com ele. Mas antes do dia do casamento, preste atenção, da cerimônia, ela vai dar um passeio no bosque e perde-se. Quando escurece, ela sobe numa árvore para se proteger de predadores. Enquanto espera que a noite transcorra, chega por ali o seu prometido, com uma pá no ombro. Algo em seu futuro, algo em seu futuro marido deixa transparecer que ele não é realmente um ser humano. Às vezes pode ser uma deformação no pé, na mão, no braço, ou algo em que o seu cabelo, que é decididamente estranho, é o que denuncia. Ele começa a cavar uma cova embaixo da mesma árvore que ela se encontra, cantarolando ele e resmungando o tempo todo sobre como vai matar sua última noiva e enterrá-la nessa cova. A moça apavorada fica escondida a noite inteira e pela manhã, quando o noivo se foi, ela corre para casa, conta a história para o pai e os irmãos. E os homens armam uma emboscada para o noivo animal e o matam. Esse é um poderoso processo arquetípico da mulher. As mulheres que têm uma percepção adequada, embora ela também, a princípio, concorde em desposar o predador natural da psique,
Ela pode passar um período perdida, mas no final ela consegue sair, pois ela é capaz de penetrar toda a verdade e é capaz de se tornar consciente e tomar uma atitude para resolver o caso. Eu quero resolver. Então que chega a etapa seguinte, a etapa mais difícil, a de ser capaz de suportar o que vê e toda a autodestruição e o entorpecimento. Entendeu? Ela ia se casar, isso aqui a gente pode fazer várias aplicações. Por exemplo, a pessoa com que você tá, ela deu sinais quando você conheceu ela. Só que você ignorou, entendeu? Você ignorou a barba dele. Só que nesse caso aqui, quando ela viu ele fazer tudo aquilo e cantarolando, ela ficou ali escondida e tomou uma atitude. Né? Ela foi lá, falou com os irmãos, que é a parte masculina da mulher, que toma ação. Só que uma mulher que está ferida, que tem o feminino ferido, ela tipo tem uma doença autoimune. Ela usa o seu próprio masculino contra ela mesma. Porque ela fica ali guerreando, entendeu? Ela vai perder, gente. Então pensa na qualidade dos seus relacionamentos lá quando você conheceu. Deu sinal ou não deu sinal? Deu sinal. Deu. E tem sinais vermelhos. Só que a Cida tá rindo, né, Cida? Sinal vermelho. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Sentar e chorar. Cara, por que eu não tomei uma atitude ali? Porque eu era ingênua, porque eu queria ser a bambambam, bam, bam, né? Porque eu queria provar. É um monte de coisa. O ego. Bert Helling fala o quê? Que só tem dois caminhos, gente. E a Bíblia também fala isso: humildade e orgulho. Se nós estamos na dor, é porque nós estamos no orgulho. Quando eu casei, eu tinha 20 anos, genuinidade purinha. Viu? Eu vivi 20 anos, né, amiga? 20 anos. Só que o problema é que a gente não pode continuar com 30 e com 40 ingênuo. Entendeu? A gente tem que amadurecer, é decidir, gente, é escolher. Amadurecimento não acontece com a idade. A Cida queria salvar, curar. E toda essa busca, porque quem escolheu esses homens não foi a gente, foi as nossas dores. Então não adianta você ficar olhando para o outro, porque o outro fez isso comigo, fez isso. Era para você. Eu quero resolver. Isso aí, já são 23 anos de casamento, né? E a maturidade, porque relacionamento, ele é o palco das nossas dores. E aí, se os dois, vai aparecer as dores dos dois. Se os dois decidem trabalhar as dores, eles vão conseguir. Ainda não é o amor, vem a paixão avassaladora, né? Aquela paixão. Por isso, se você conhecer um homem que você sentiu aquele negócio avassalador dentro de você, sai correndo. Por quê? Porque é a sua dor que está se conectando. Não tem esse negócio. Nossa, amor, uma vez eu conheci uma pessoa. Gente, parecia assim um deus grego. Eu falei assim, nossa, fiquei assim, ó. Viu o defeito do marido de Vivi são as dores do clã dela. Entendeu? São as dores do clã dela. Então, assim, quando os dois decidem se curar, né? Os dois querem, alguém tem que decidir sair da guerra. O problema é que a mulher ingênua, ferida, heroína, ela não sai da guerra, entendeu? Ela não sai da guerra. E ela fica ali também sangrando, entendeu? Ela fica ali também se destruindo, né? Ela fica ali querendo provar o que? Provar nada. O que a gente tem que fazer? Sair de cena, sair da guerra,
e entregar para Deus. Porque o que que Abigail fez? Abigail fez isso, por isso que Deus veio ao encontro dela. Esther fez o quê? Ficou um ano de molho no óleo para poder ir para o feminino. Um ano de molho para poder começar a sua jornada. Por isso que a gente tem que sair da fantasia de milagre. O nosso problema é que a gente quer milagre. E aí, eu quero que você pegue uma folha e começa a escrever assim, ó. O que que você está permitindo? O que que você permite que te machuca, mas você permite? O que que você fica culpando o outro? Pode ser um relacionamento, seus pais, um amigo, um trabalho, pode ser qualquer coisa. Mas o que que você permite que te machuca e que você fica querendo que o outro mude? O que que você quer realizar? O que que você quer fazer da sua vida? Você sabe? Porque você tem uma vida. A mulher de Provérbios, ela tinha uma vida. Ela trabalhava, ela protegia a família dela, mas ela negociava com o seu próprio dinheiro, ela tinha o dinheiro dela. Ela fazia negócios com o seu dinheiro, ela tinha um negócio. Ela protegia seu marido, ela cuidava da família. Então a gente tem que sair desse lugar de transformar o homem em pai. Ou ele é pai ou ele é filho. Uma hora a gente quer salvar ele, cuidar. Ó, come banana. Olha o casaco que tá frio. Gente, para com isso. Ou a gente quer ser filha. Ou você faz muito esperando que ele faça. Está tudo errado. Isso são feridas, são padrões que a gente carrega. E são muitos, muitos e muitos e muitos. Porque a maioria de nós viemos de uma infância disfuncional, né? Porque a gente ainda não tem permissão por causa de um monte de coisa, por causa da nossa infância, por causa da nossa, tem um escrito aqui, por causa do nosso clã. Minha mãe casou 3 vezes, não foi feliz no amor. E o amor que ela é apaixonada, que minha avó não deixou ela casar, que a gente conheceu, que era um primo dela, que a gente frequentava a casa dele depois dela casada, eles dançavam, eles falavam sobre isso, né? Por que que eles não fugiram? Que autorização tem para ser feliz? Fala pra mim. Zero, entendeu? Zero. Então, para poder me autorizar, eu vou ter que suar a camisa, eu vou ter que fazer, trabalhar essas questões, porque é a minha questão é. Ou escolho ficar sozinha, mas se eu quero me relacionar, eu sei, essa é a dor do meu clã. Então, eu não tenho autorização, sou cagada, né? E as dores dentro de mim atraem esses tipos de homens, né? O tipo de homem que você trai está compatível com as dores que você carrega. Então a gente tem que sair do lugar de querer culpar o outro, gastar tempo com a gente. Então, o que que você tá
permitindo que o outro faça com você, sabe? Vai buscando aí dentro de você, vai buscando essa resposta, tomar consciência. Porque é camadas, entendeu? É camadas. Quanto mais você passa nesses lugares, mais você vai limpando, mais você vai construindo uma identidade. Se tornar adulta é uma escolha. Tomar posse da sua vida é uma escolha. Senão você vai ficar aí, igual Jung fala, né? Repetindo as dores e achando que você é a vítima, que você é a vilã, que as coisas só dá certo pro outro. Não, dá certo pra você também. Só que cada clã tem uma história, né? A história do meu clã tem história de muita escassez, de muito roubo, sabe? Um rouba o outro, um passa a perna no outro, de não prosperar, de tudo ter que ser com muito sacrifício. Essa água chegou pra gente também, entendeu? É a água que chegou. Não chegou só o cabelinho bonitinho, chegou outras coisas também. Então eu vou trabalhar essas questões dentro de mim. Eu vou trabalhar, entender como é que isso acontece dentro de mim. Isso é um trabalho, é um processo. No começo eu sentia muita raiva e eu chorava porque eu achava injusto, entendeu? Só que você já amadurecendo, é a vida, gente, a vida custa. A vida custa. Então, como é que foi que a vida chegou para você? As pessoas trabalham esse conto do Barba Azul muito externamente, né? Só que a gente também tem um predador dentro de nós. E esse predador foi formado com as nossas dores infantis. Ele cria tipo doenças autoimunes, entendeu? E a gente, aquela voz, né? A gente se sabota. Aquilo que você reage sem pensar, né? Mas tudo é treino. Só que não é de um dia pro outro. Outra coisa do meu clã é a minha família é muito reativa, né? E eu sempre vi, assim, não gosta de injustiça, fala, se defende, tem uma reatividade, né? Ficar assim, ah, eu tô aqui na minha, mas eu não aceito injustiça. Então, tu me vem com justiça feita, tu vai chumbo em cima de você. E eu cresci, minha mãe enaltecendo isso, como se fosse uma qualidade, né? Porque tu sabe, né? Cardoso, ninguém passa a perna em Cardoso. Como se. Porque seu avô andava com uma espingarda na cintura, como se ter essa agressividade fosse uma qualidade. Então, além da gente receber isso do clã, eu ainda tinha uma mãe que fortalecia isso. E aí vem as dores, né? Porque aí você passa por abusos, por rejeição, por injustiça, por discriminação, por maus tratos. Aí você cria uma defesa muito grande. Imagine como é que você anda na rua. Então, para sair desse lugar, gente, é muita terapia, mas é possível. Muita terapia e muita oração, mas é possível. De você saber de uma coisa, de você aprender a escutar, de você ouvir uma injustiça, ou ouvir que alguém cometeu uma injustiça com você e você não ir lá tirar satisfação, você deixar para lá, você pegar aquilo e entregar para Deus. Gente, isso é cura, entendeu? Hoje eu ouvi que quero ser ruim, mas meu coração é bobo. Não entendi, Kelly, depois tu explica. Entendeu? Mas assim, eu gastava muita energia com esse padrão, sabe? Só que assim, entende muitas coisas. Eu tô fazendo um estudo de relacionamento porque é a dor do meu clã. É a dor do meu clã. Profunda. Minha mãe casou 3 vezes com 3 narcisistas. E
não pôde se casar com o amor da vida dela. Então, minha tia nem casar casou, a irmã dela. A outra irmã dela suportou uma traição 60 anos. Então, olha como é que é a história do meu clã. Então, minha irmã também é terapeuta, então eu estou mergulhada em estudos em pesquisadores americanos, porque lá eles focam muito nisso, né? Só que eu não sei nada de inglês, entendeu? Eu estou fazendo o quê? Eu estou printando e botando no chat GPT e copiando. É o que eu quero. Eu fico aqui horas, de vida eu fico horas, umas 5 horas aqui estudando. Cara, eu quero aprender sobre isso. Eu quero olhar sobre isso. Eu não sei me relacionar, eu não aprendi a me relacionar. O ambiente que eu fui criado, só que é muito mais forte. Então, se eu quero me relacionar, eu quero me relacionar do jeito certo. Só que o jeito certo eu não fui ensinada. E toda a história do clã de mulheres, eu pergunto para minha mãe, como é que foi minha bisavó? Ah, sua bisavó era uma italiana que fazia acontecer. E meu avô? Um paradinho, meu bisavô, né? Quer dizer, era característica das mulheres guerreiras, né? Que tomam a frente dos homens. Eu não quero isso para minha vida mais. Mas não basta só não querer, entendeu? Tem que, ó, pagar o preço que te custa. É o preço que te custa. Então, qual é o preço que me custa? É tempo, é energia, é foco. Eu largo tudo para isso. É o que eu quero. É investimento, é dinheiro, o que for. Entendeu? O que for, eu vou lá e faço porque é o que eu quero. Porque eu quero sair desse padrão. A gente já progrediu, né? Eu e minha irmã fica conversando, né? Hoje a gente já consegue identificar uma pessoa tóxica, a gente consegue colocar barreiras, não é isso que eu quero para minha vida, né? Não é isso que eu quero. Colocar limites, o mesmo padrão de homens. A gente estava outro dia fazendo constelação. Nossa, o mesmo padrão de homem, o mesmo. Todos os homens têm o mesmo padrão, mesma dor. Falei, nossa Deus, chega, né? Mas a gente só consegue sair do lugar quando a gente toma consciência das nossas dores. E a sua vida é um laboratório. As pessoas que chegam para você é um laboratório para você que você pode investigar. Aí você faz um laboratório, aí você vai se cuidar, gente. Porque a vida tá viva. Entendeu? Conseguiram escrever o que vocês estão permitindo? Cadê os sonhos de vocês? A gente não tem sonho, a gente não tem desejo. Nosso único sonho é que o homem do cavalo branco chega para salvar a gente. Só que ele não vai chegar, gente. Porque lembra da Branca de Neve? Foi ela que se salvou. Aqueles 7 anões foi eles que fizeram as nossas virtudes. Então é você que vai sair desse lugar com a força mais poderosa do universo. Você tem que se movimentar, entendeu? E ser bem explícita. Eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui, eu desejo isso aqui e vou mergulhar nisso. O que que você quer? Durante muito tempo eu queria sair da raiva. Então eu comprei coisas em inglês também. É tudo em inglês. Não sei inglês, eu vou dar um jeito. E eu queria sair da raiva, eu queria sair da reatividade. Era muito reativa, entendeu? Muitas vezes com justificativa, mas não vale a pena, você gasta muito combustível. Agora então que eu não tenho mais ovário para ficar produzindo hormônio, eu não pausei, vou ficar gastando energia com os outros faz e falam. Não, né? Que bom que eu já vim trabalhando esse tempo todo para quando chegasse agora eu pudesse ter essa consciência, não gastar energia. Combinado? Então, quando você pensar nesse conto, você pensa tudo sobre você. Não adianta você esconder. Você tem que olhar para o sofrimento. Ó. Você tem que ver, compreender e perceber.
e entender que as coisas acontecem com você porque você está permitindo esse sofrimento. E por que não acontece o contrário? Porque você não tem permissão para isso. Olha para a vida da sua mãe, o máximo que você tem permissão é para a vida que ela está tendo. Isso se você aplicar as leis, né? Agora imagine quando você não aplica as leis sistêmicas, quando você não cuida disso, quando você se volta para sua mãe, quando você reclama da vida, quando você julga, quando você critica, quando você tem dor. E não é mental, gente. Não é mental. Por exemplo, vou falar uma frase, ó. Sinta no corpo. Essa é a vida que você merecia ter. Como é que é isso dentro de você? É bom? Entendeu? Só que quando eu falo vida, eu tô falando de mãe, eu tô falando de pai, porque eu tô falando de dinheiro, porque tudo é sinônimo, prosperidade. Entendeu? Então a gente está rejeitando. Nesse momento é a vida que tem. Essa é a vida. Só que a gente fica o quê? Brigando com a vida. Combinado? Fala pra mim, o que a gente leva desse encontro? Vamos compartilhar? Vamos se soltar, dividir? Porque o que você fala acrescenta na vida do outro, né? Uns são mais tímidos, outros são mais falantes. Mas a gente tem que escolher participar. Porque isso aqui é um encontro de troca, né? Para que você possa uma ajudar a outra. O que você talvez conta a sua experiência pode mostrar para o outro, entendeu? Alguém quer falar para a gente poder encerrar? Fala, Sidão. Eu de novo. Então, eu sempre me vi e achei uma pessoa madura, como você costuma dizer aí, a Bambambam. Eu achava que eu era madura, que eu sabia muita coisa da vida, pelas experiências, pelas coisas que eu vivi. E de uns 2 anos para cá, eu tô vendo que eu era muito ingênua. Um pouco de maturidade eu tô adquirindo agora. Porque não tá nas coisas que você viveu, tá no quanto você sabe sobre você mesmo. E às vezes a gente sabe tanta coisa do mundo, conhece tanta coisa, tem tanta experiência, mas o que eu menos sei na vida eu descobri há pouco tempo que é sobre mim, quem eu sou, o que eu quero, porque eu não entendi nada que aconteceu comigo agora que eu estou começando a aprender. Quando você perguntou o que que eu quero realizar, eu fiquei me perguntando, eu não consegui responder. Então aí dá para ver que agora, aos 45 eu estou saindo da ingenuidade, olhando para dentro de mim, e isso me traz um pouco de, vamos dizer assim, alívio, mas medo, desespero ao mesmo tempo, é um misto de emoção, que eu não sei nem o que que eu estou sentindo. Eu estou aqui te ouvindo, estou com uma dor na nuca, porque tá misturado, tá tudo misturado aqui dentro. Eu É não sei o que normal. que é. E é muita coisa, eu sei que muita coisa está por vir ainda, porque eu estou só começando a olhar para mim. E eu nunca imaginei que fosse tão importante. A doutora Clarice fala aqui que esse que é o problema, né? Que quando a gente começa a ver, a gente desiste. Então eu vou dividir. Muito bom que você falou, né? Eu tinha decidido dentro de mim. Por isso, gente, tudo começa numa decisão. Uma vez eu decidi que eu ia mergulhar no autoconhecimento e eu prometi para mim que eu nunca mais ia parar. Né? Isso quer dizer que eu cheguei onde eu gostaria? Não, estou bem distante de onde eu gostaria. Só que também, pelo histórico de vida que eu levei, a vida que eu fui criada, né, uma vida disfuncional,
Depois vivi 20 anos uma relação abusiva, 20 anos uma relação abusiva não é 20 dias. São 20 anos de toxicidade. Então, quando eu olho para tudo isso, meus 40 anos de sofrimento, eu me sinto bem, porque eu me sinto melhor do que muitas mulheres, né? Porque hoje eu deveria estar dopada com medicamentos, né? Com o emocional muito debilitado, sem alegria de viver, entendeu? Claro, eu já me cuido há muitos anos, mesmo no meio da toxicidade, eu me cuidava. Só que sabe quando eu estava no escuro, você não sabia o que que acontecia? E o que a Cida falou é real, porque uma vez eu fiz um treinamento no Corpo Explica, e muito tempo atrás, quando estava a doutora Vanessa lá ainda, e aí a menina me perguntou que lugar eu queria conhecer. Olha só. Aí eu peguei e falei para ela que eu queria conhecer a neve. Ela falou assim: Você gosta de frio? Eu falei: Não, não suporto frio. Que minha filha ama frio e quer conhecer a neve. Quer dizer, eu Não não era. conseguia fazer. Eu não sei. Agora, por que? Aí outra coisa. Por isso que eu falo, gente, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Eu fui fazer há pouco tempo uma imersão e a menina falou que quando ela era jovem, ela era roqueira, que ela gostava de rock, na adolescente dela. Eu fui me lembrar, aí, e a sua adolescente gostava de quê? Não sei. Eu não tinha estilo musical, entendeu? E hoje a minha filha, assim, gosta de sertanejo, ela tá mergulhada no sertanejo. E eu tô super apoiando, porque ela vai ter memórias disso. Eu não tenho, até que um dia, aí eu me lembrei que quando eu me casei com o pai dela, que ele ama MPB, aí eu peguei e falei que gostava também de MPB. Aí passou um tempo, eu ficava botando pagode e funk pra escutar. Aí ele falou assim: eu acho que você só falou que gostava de MPB pra poder me agradar. Aí foi quando eu me lembrei da codependência. O codependente, ele fala o que o outro quer para agradar o outro. Se você gosta de sorvete, eu vou querer sorvete. Eu não sei o que que eu. Isso é horrível, né? Uma sensação horrível. O que que eu gosto, que cor que eu gosto, o que que eu gosto de comer, o que que eu gosto de fazer, a gente não sabe, entendeu? Então, Deus, parabéns, né? Porque você, dentro das poucas mulheres, está começando a sair da ingenuidade. Só que isso custa e nem todo mundo quer pagar o preço. Então, esteja disposto a pagar o preço, gente. Vale muito a pena. Eu de verdade, assim, não trocaria a vida que eu tenho hoje. E valeu todo o investimento que eu fiz, todo, faria tudo de novo. E também não sei como que eu estaria se eu não tivesse feito nada por mim. Entendeu? Então faça por vocês. Ninguém vai fazer. Se você está dentro de um relacionamento, às vezes que é difícil, que é conturbado, porque você está muito focada no homem. Lembra, ó, semelhante atrai semelhante. Ó, semelhante atrai semelhante. Mas algo nesse homem conecta com você, na dor. Só que se você trabalha suas dores terapeuticamente falando, tem que trabalhar no mundo do sentir, no mundo do inconsciente. Aqui a gente está no mundo consciente. Aqui é para trazer consciência. Aqui é para você saber, eu tenho um problema e preciso resolver. O que acontece? Você muda, ó, já fica diferente. Aí conecta? Não. Aí esse bonito aqui, ele só tem duas alternativas. Ou ele muda também, se adapta, ou ele vai embora. Porque repele, entendeu? Repele sem você fazer nenhum esforço, porque você mudou. E talvez, de verdade, tudo que talvez esse homem precise é que você mude. Sabia? Porque tudo começa na mulher. Em alguns casos, não vai adiantar.
porque o outro é tóxico mesmo e não quer, ele só quer se alimentar de você. Mas em outros casos não. Às vezes é só uma disfuncionalidade mesmo, é um padrão, entendeu? E você pode ser bem sucedida. Só que a gente tem que parar de olhar para essa pessoa aqui. Você tem que mudar você, ó. Aqui, ó, tá junto. Aí você ficou rosinha, aí não conecta mais, entendeu? Aí ele dá um jeito de ficar rosinha também. É assim que funciona o relacionamento. Por isso que invisto em você. Gaste com você tempo, dinheiro e energia. Tempo, dinheiro e energia. O seu marido, se você está dentro de um relacionamento, ele não quer uma mulher que lava, passa e cozinha, sabia? Ele quer uma mulher, sabe qual? Pacífica. O homem busca paz. Entendeu? E uma mulher ferida, cheia de padrões, cheia de dor, ela não tem paz para oferecer. Ela guerreia com ele. Então, por isso que não adianta você lavar, passar e cozinhar e trabalhar se você guerreia. E aqui não estou dizendo que nós somos as culpadas e eles são os inocentes. Eu estou mostrando se você está dentro de um relacionamento, o caminho é esse. Trabalhe para investir em você, para você ser uma mulher pacífica, para você curar as suas feridas, que você vai ver o homem que vai se transformar. Esse homem vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, vai levantar do sofá para fazer tudo para você, bonita. Entendeu? Esse foi um dos grandes erros que eu cometi dentro do meu relacionamento. E a Cida também pode dizer que foi o mesmo. Né, Cida? Só que é interessante que tudo que você falou aí, quando a gente muda, as coisas mudam. Eu comecei a uma experiência, por exemplo, eu antes fazia o serviço de casa à noite, para não deixar de ir trabalhar, para bobeira. Hoje eu tiro um dia de folga, um dia do trabalho para fazer o serviço de casa. Eu não vou trabalhar e aí eu faço o serviço de casa. E aí eu ouço assim do meu marido agora. Agora tira mais um dia, que é para você ficar deitado e descansar, porque o do serviço não é folga. Eu não ouvia isso antes. E antes eu fazia o serviço de casa à noite e quando eles entravam e sujavam, eu brigava com todo mundo. Aí eu ficava na casa limpa, mas sozinha, porque todo mundo ficava estressado e saía, porque eu xinguei todo mundo. Exatamente. Entendeu? Então, se quando a gente muda, as coisas mudam, né? Então, parem de ser ingênuos, gente. O homem foi feito para trabalhar para nós. Quando Eva foi feita, estava tudo pronto. Então, se hoje você tem que trabalhar, entenda o que eu estou falando. Trabalhe primeiro para investir em você, no seu autoconhecimento. Por quê? Porque 98% das mulheres são ingênuas, são presas fáceis, são bobas e não conseguem ser mulher. Esse é um caminho que abre espaço para traição. Você entra num relacionamento, vai conhecer suas dores, seus padrões, vai conhecer sua vida, vai investir em você, vai buscar ajuda. O que adianta você trabalhar igual uma louca, entendeu? Comprar um sofá novo e não ter ninguém para sentar com você e o cara não quer ficar sentado com você no sofá. O que adianta? Não adianta, gente. Então a gente tem que reconhecer, nós somos barraqueira, nós somos guerreira, nós estamos no lugar errado, nós somos feridas, nós somos infantis, nós somos ingênuos. Deixa o erro dele com ele, mas busca você o seu. Aí o que a mulher faz? E eu fiz muito isso. Ela trabalha para ajudar a pagar as contas dentro de casa. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Ela trabalha para ajudar a comprar as coisas ali, para facilitar a vida desse homem. Só que ela quebra o pau com ele.
Ela é mandona, ela é barraqueira, ela não tem paciência, ela toma iniciativa, ela reclama, ela é chata. Entendeu? Aquela goteira, assim, igual o Provérbios fala. Ela é essa mulher. E homem odeia isso. Ele pega, ó, ele pega o dinheiro dele e faz com o quê? Gasta com pornografia, gasta na rua. Aí vai pra rua. Entendeu? Esse que é a verdade. Então, se priorize. Se você se priorizar, gastar com você, em cuidados pessoais seus. Não tô falando, entenda o que eu tô dizendo, né? Não é agora você pegar o seu dinheiro, meter o pau em coisa e ter uma conta para pagar e não vai ajudar seu marido. Não é isso. Mas o seu foco tem que ser assim: primeiro eu vou me cuidar para eu ser uma mulher, porque você não sabe ser mulher bonita. E esse esforço aí de mulher macho, pereirão, ele não vai valorizar nunca. Você quer valor aí? Não vai encontrar. Porque homem não gosta nem de mulher barraqueira, nem de mulher molenga. Aquela mulher que chora pra tudo, reclama de tudo. Ou ela é o machão, ou ela é a filhinha problemática dele. Ele sai correndo. Ele tá doido pra correr. Quantos relacionamentos você conhece que estão debaixo dos padrões religiosos, estão presos dentro dos padrões religiosos, porque ficam ali presos, mas são infelizes? Deus não criou para isso. Não tô mandando você sair também, tô mandando você tomar vergonha e cuidar de você, entendeu? Ficar ali os dois se engalfiando, gente, não é, isso não é vida, entendeu? Então, eu cometi esse erro, eu cometi esse erro. Então, hoje, se eu me relacionar de novo, o meu dinheiro vai ser o quê, ó? Tá lá, minha terapia em dia, porque eu sei que eu vim da onde eu vim, eu sei de onde eu vim. Eu vim da favela, então sou barraqueira, entendeu? Eu vim de abusos infantis, eu vim de rejeição paternal, eu vim de negligência de silêncio maternal, eu tive que adultecer cedo, eu não fui criança, eu não pude ser adolescente, eu não tive infância. Eu adulteci muito cedo, eu sei o tamanho da minha dor e essa dor não tem cura, entendeu? Essa dor só o novo mundo. Mas eu posso aliviar essa dor criando uma nova identidade, me priorizando, cuidando de mim. Eu posso trazer muito alívio para, mas eu tenho que me dedicar, é uma construção, entendeu? Então eu já sei disso, eu não vou cometer esse erro, porque eu lembro que quando eu era casada, eu tenho uma máquina de costura. Eu tinha noção de costura, eu queria vestir mãe e filha. Então eu comprava o pano, ficava semana, 15 dias com a coluna doendo, costurando uma cadeira torta, porque não tinha uma mesa preparada, que era uma máquina portátil, fazendo roupa para mim, roupa para minha filha. Na época eu trabalhava com reflexologia e depilação. Ia depilar, pegava o dinheiro para encher gasolina de carro, botar gasolina no carro, para lavar o carro, porque às vezes era uma data que ele não tinha recebido, comprava comida. E tu acha que eu ia para os lugares para Assembleia como? Estressada, esgotada, de tanta sobrecarga. No final, qual é o valor que eu tive? Zero. Entendeu? Porque não é isso que o homem busca. Entendeu? Não é isso que o homem busca. Então, quem tem que cuidar de você é você. Se você dá conta sozinha, legal para você. Legal para você. Mas eu não dei conta. E tô sendo bem realista para vocês, bem realista. Primeiro tem que ser o seu cuidado espiritual, sua terapia, as suas... depois você vai ajudar. Porque se você estiver em paz com esse homem, se você estiver curada, se você estiver com as suas dores em dia, se você estiver consciente, isso que ele está fazendo é a minha dor que está cutucando, eu dou conta disso, eu sou adulta, gente, acabou a guerra, entendeu? Acabou a guerra. Então, vale a pena? Então, pensa sobre isso. O homem não quer uma mulher que ajude ele a pagar a conta.
Ele quer uma mulher que ofereça paz para ele. Paz. Depois você ajuda a pagar a conta. Para você ter paz, se você não veio de um lar, se você veio de um lar tranquilo, se os seus padrões são bem positivos, legal para você. Mas eu acredito que se vocês todas estão aqui, não são. Senão vocês não estariam aqui. Não é isso? Então pensa sobre isso. Entendeu? Porque fazer tudo isso, homem, porque esse comportamento é de homem. E isso é para tudo, né? Você pode aplicar nos relacionamentos íntimos com a sua família. Você tem que ir treinando, treinando, treinando. Então, você é a sua prioridade? Porque o homem percebe isso. Você é a sua prioridade? Em todos os sentidos, espiritual, emocional e físico. Se você não é, minha filha, não exija isso dele, porque ele não vai te valorizar. Ele não vai te valorizar. Homem é caçador. Ele gosta do difícil. Não é que você vai ser difícil, mas ele tem necessidade de ver que a mulher tá dando conta da vida dela, tá vivendo, aquilo instiga ele, porque ele quer o tempo todo conquistar essa mulher. Como é que ele vai conquistar uma mulher que tá sempre guerreando com ele? Em sem de prazer nenhum, nem de voltar para casa. Entendeu? Eu conheço e vocês também conhecem, e não precisa ser terapeuta para isso. Que tem um monte de gente vivendo junto, entendeu? E colocando a lei do divórcio como obstáculo para se separar. Mas eu vou falar uma verdade nua e crua. O casamento que essas pessoas vivem também magoa Deus. Porque Deus não fez para as pessoas viverem do jeito que elas estão vivendo. E em nenhum momento ele falou que viver em pé de guerra, um maltratar o outro, é para você ficar ali. Ele não falou isso. Ele falou que você tem que resolver as questões. É isso que ele falou. Ele não falou assim, ó, fica ali um matando o outro, mas continua, porque eu odeio o divórcio. Ele não falou isso. Ele falou assim, vocês têm que resolver as questões. E como é que você vai resolver a questão se você é ferida, se a sua criança, então você tem que dar um jeito. Você tem que buscar terapia e se cuidar. Aí você está resolvendo a questão. Aí você está se cuidando. Aí você está olhando para a sua dor. Aí você está olhando para o seu marido. Aí sim, aí ele pode vir ao seu encontro a favor do seu relacionamento e te ajudar e derramar o espírito dele. Percebe? Entendeu? E não fique esperando ele mudar, ele fazer, porque não vai, gente. Homem não busca terapia. Homem não tem essa necessidade, homem é básico. Tudo começa em nós. Então, traga para você essa. Você quer um casamento? Por exemplo, você quer? Se você quer um relacionamento, toma isso como partido para você. Se você está dentro de um, então toma isso como lição. O que, que você está fazendo para você? A cara da Edvânia tá assim, voando, né, Edvânia? A Lília tá só rindo. Mas é sério, gente. Então vamos amadurecer, combinado? Um ótimo. Lembrando, gente, ó, minha mãe saiu de CTI, já tá em casa, tá lá se recuperando, graças a Deus. Obrigada pelas orações, tá bom? E eu encerro aqui o dia de hoje, ó. Muito obrigada. E meu desejo de coração, assim, sabe? Eu queria poder botar isso na cabeça de vocês, gente. A gente tem que se cuidar, entendeu? Você tem que trabalhar para você cuidar de você. Porque um homem só pode cuidar de uma mulher que se cuida, gente. O homem só pode cuidar de uma mulher que saiu dessa guerra, dessa raiva, dessa infantilidade. O homem não gosta de mulher infantil. Você acha que a mulher criança tem sexo no relacionamento? Não tem sexo. Não tem sexo. E se tiver, não tem orgasmo. Você nem está vivendo o prazer da sexualidade, gente. Acorda. Bora arregaçar as mangas e virar mulher. Para isso tem que pagar o preço, porque a vida custa. Entendeu? Tem que mergulhar no autoconhecimento. Tem que se cuidar. Não tem milagre. Ou você decida isso na sua vida. Eu faço um monte de coisa. Nossa, Deus, eu sou obcecada. Eu sou obcecada por autoconhecimento. Eu fico lendo, às vezes, 3, 4 livros diferentes de uma vez só.
Eu faço terapia, eu faço mentoria, eu faço tudo. Tudo que aparece eu faço. Eu pego a minha agenda e anoto, eu me comprometo. Hoje uma pessoa ela já foi cliente minha, cheia de dor, sabe? Ai, Rose, você vai fazer no sábado, sabe, também é tão difícil a mentoria, a imersão. Eu falei, compra a gravação. Ah, mas é mais caro. Eu falei, mulher, mas R$ 67 não dá pra nada, entendeu? Se for a gravação ao vivo, eu faço ao vivo, que eu quero pagar mais barato, mas eu pago o preço. Eu quero me curar, gente. Eu quero me curar. Eu não quero mais entrar em relações abusivas, porque eu falei para Deus. Eu entro numa porta e saio no outra, eu não fico mais um dia. Ele sabe disso, eu converso com ele todos os dias. Cancelou só um, isso aí, entendeu? Eu falei para Deus, então eu peço para ele, me cura, Senhor, me cura, me mostra, me ajuda a tirar desse padrão familiar, desses emaranhamentos. E eu sinto a limpeza acontecendo, mas eu faço tudo. Tudo. É livro, é vídeo. Até o Paulo Vieira fala sobre isso, né? Que eu já fiz vários cursos com ele do método CIS. Ele tem uma rotina. O Paulo Vieira, que tem uma família estruturada, o cara bem estruturado financeiro, ele tem uma rotina. É curso, é livro, é vídeo, é mentoria, é terapia, é tudo, gente. Então não se iluda, não acha que isso aqui vai resolver a vida de vocês, não, porque não vai, entendeu? Eu vou ver se eu acho um dia ele falar isso no método CIS, que eu já fiz 2 métodos dele, entendeu? E eu saio de uma mentoria, eu saio de uma terapia, eu já quero fazer outra. Eu tenho sede de autoconhecimento, eu tenho sede, eu tenho necessidade. Eu quero fazer, assim, nossa, eu acho que um dia que a minha chave virar assim, eu vou gritar. Eu falei, cara, valeu muito a pena, mas já tá valendo, sabe? Assim, só de ter saído da raiva, da reatividade, de ter paz interior, de não estar. Nunca entrei, desde que eu me separei, eu não entrei em relações abusivas, nem me relacionei com ninguém. Já vi um negócio ali, já saía correndo, entendeu? Isso já é vitória. Já consigo olhar para uma coisa e falar, não quero isso para minha vida. Não quero. Então, pensa sobre isso. Combinado? Fica aqui essa coisa para vocês, tá? Ó, eu vou falar aqui porque eu ainda não anunciei, porque eu estava esperando a aula de hoje para poder anunciar. Desculpa. Dia 20 de dezembro, eu vou fazer uma imersão ao vivo, num sábado, de 9 a meio-dia, a 1. Quem quiser comprar a imersão gravada, tá lá disponível também. Mas eu não vou anunciar isso, eu queria anunciar aqui primeiro. As 20 primeiras, o que que eu vou fazer? É a primeira vez que eu nunca fiz. Eu vou fazer uma constelação. Das 20 primeiras que entrarem, a gente vai. Eu vou pedir para poder. Quem entrar, as 20 primeiras que entrar, vai me contar, vai me dar um tema, né? E por que que você quer trabalhar esse tema? Eu vou escolher uma pessoa para constelar e as outras vão ser os participantes da constelação. A gente vai fazer uma constelação ao vivo, eu não faço com bonequinho, então a gente vai fazer ao vivo, né? Uma pessoa é constelada e as outras é o participante. Por exemplo, vamos constelar relacionamento. Aí uma vai ser o pai, aí uma a gente vai escolher quem quer participar para a gente sentir o campo, entendeu? Então, assim, vai ser bem legal, né? Mas vai ser só para quem entrar as 20 primeiras. Então, eu tô falando aqui porque, claro, eu vou dar prioridade para quem tá aqui. Porque quem tá aqui segunda-feira é porque eu sei que quer. Constelação é um trabalho muito profundo, muito sério. Então, não dá para me distribuir assim para quem não quer, tem que primeiro querer. Então, quem entrar, já tem gente entrando, né? Tem gente aqui que já entrou. Então, assim, as 20 primeiras vai participar. Então, eu tô dando prioridade para vocês. Lá a imersão é R$19,90. Não paga, gente. Quatro horas de conteúdo profundo, né? Eu vou trazer as quatro máscaras que a gente usa, né? E vocês vão fazer assim, ó, que faz a gente ficar nesse lugar horroroso. E como é difícil sair desse lugar. Então vai ser conteúdo profundo de constelação, só que não vai ser nesse dia a constelação, entendeu? Lá vai ser só a mentoria, só a imersão. Mas as 20 primeiras eu vou marcar um dia, aí eu vou fazer uma constelação.
entendeu? A gente vai escolher um tema, entendeu? A gente vai poder ao vivo. Aí, por exemplo, vamos representar a mãe e o pai. Aí a Cida vai ser a mãe da pessoa, a gente vai sentir o campo da pessoa, de ver como é que funciona. Se vocês acharem que faz sentido essa experiência, eu tô dando para vocês de primeira mão a oportunidade, tá bom? Se vocês quiserem, o link tá lá, entra R$19,90 a imersão, que eu vou anunciar lá depois para as outras pessoas que entrarem, né? Mas é minha preferência de vocês por quem tá aqui, tá bom? Fica aí mais uma oportunidade. E é o que eu disse, né? Até eu falei isso para Kelly. A vida chega até a gente. É a gente que se adapta à vida. Não é a vida que vai ter que mudar. Eu é que. A vida chegou. Opa! Chegou uma constelação em grupo para eu participar, se eu entrar nessa imersão. A vida está te convidando, a vida está se abrindo para você. E aí você vai dizer o que para a vida? É sobre isso, entendeu? É sobre isso em relação a tudo, a dinheiro, a trabalho, a amizade, a tudo. Outro dia eu falava assim, nossa, eu quero ter mais amigos aqui, não sei o quê. Aí uma menina aqui me chamando para poder ir lá em Maricá resolver um negócio que ia ter lá no showzinho, eu nem queria ir. Porque ela tá passando por uns problemas e fica me alugando, entendeu? Aí eu não queria, mas eu peguei e falei assim, não, eu falei que eu queria sair hoje, que eu queria que alguém me chamasse, eu me coloquei à disposição, o que apareceu foi essa pessoa, então é com essa pessoa que eu vou, porque eu vou me abrir pra vida. Gente, incrível! Depois que eu fiz isso, eu passei a semana toda passeando com as pessoas que eu amo de paixão. Não que eu não amo ela, mas assim, eu me abri. Eu falei assim, não foi o que apareceu? É isso. Então se abra pra vida e veja o que acontece. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Obrigada, tá? Pelo carinho, pelas mensagens e pelas orações. Cadê a foto de vocês me tirar? Gente, cadê a câmera? Quem pode abrir a câmera e me tirar uma foto? O povo, pô, o clube tá fechado, né? Mas depois eu vou abrir de novo. De uma outra modalidade. Porque essa de 6 meses, só quem aproveitou a vida. Entendeu? Cadê? Quem pode abrir a câmera para me tirar só uma foto? Cadê o povo? Quem tá aqui? É porque agora não aparece mais se a pessoa não abrir a câmera, né? Ninguém vai mais abrir, gente. Amor, Lília, venha mais vezes ao vivo. Ao vivo tem um significado especial. Por quê? Porque você está parando essa 1 hora, 1 hora e meia para cuidar de você. Beijo, já passei do tempo. Eu sempre falo que eu vou ficar 1 hora, mas nunca consigo. Tchau, gente. Beijo. Boa semana.